Olá, galera. Então vamos agora para uma aula de física, tá? Velocidade média é assunto muito importante, tá? Dentro aí do conteúdo de cinemática, tá? O que é a velocidade média? Tá? A velocidade é o deslocamento, né, num determinado intervalo de tempo. E a velocidade escalar média não é aquela velocidade que você vê no velocímetro ali, tá? Aquela é a velocidade instantânea. Mas é como o próprio nome diz, é uma estimativa, uma média, né? É como se você percorresse todo aquele trajeto, naquele tempo, com a mesma velocidade. A velocidade não se alteraria, tá? É essa a ideia da velocidade média, tá? Como é que ela é calculada? A velocidade média, ela é calculada pelo seu deslocamento, né, que é a posição final, que a gente representa por S, tá? S de space, menos a posição inicial, que é o S com uma bolinha, tá? Ou que pode ser também delta S. Delta S, o delta em física indica variação. Variação de posição, tá? Porque às vezes na questão ele pode não te dar a posição inicial e final e já te dá quanto que ele se deslocou, tá? Embaixo é o tempo final, T, menos T0, que é o tempo inicial, tá? E aí também pode ser representado por ΔT, que é a variação de tempo ou intervalo de tempo. Às vezes, alguns materiais colocam S2 menos S1, T2 menos T1, SF de espaço final menos SI de espaço inicial, TF de espaço final menos TI de tempo inicial, tempo final menos tempo inicial, mas a nomenclatura é o que menos importa. O que importa é como vocês têm que organizar. É sempre o espaço final menos o espaço inicial, tempo final menos o tempo inicial. Tá legal? Então aqui o VM, né? A gente costuma representar a velocidade média por VM ou só por V, tá? Mas é bom VM para saber que é a velocidade média, porque existem outras velocidades aí que vão aparecer, tá legal? O S, posição final, S0, posição inicial, ΔS, variação de posição ou deslocamento, tá? Escalar, e o ΔT é o intervalo de tempo, tá? Não botei aqui, mas o T é o tempo final, T0 é o tempo, desculpa, o tempo inicial, tá legal? Não coloquei aqui, mas é a mesma ideia da posição final e posição inicial, tá? E, para finalizar a parte teórica, qual a unidade no Sistema Internacional, que a gente costuma abreviar por SI, o Sistema Internacional de Medidas? Como a velocidade é a divisão do espaço pelo tempo, o espaço indica deslocamento, né? E o deslocamento a gente sabe que no Sistema Internacional é em metros, tá? E o tempo é em segundos. E como a velocidade é a divisão do espaço, que é em metro, pelo tempo em segundo, então a unidade no sistema internacional é metro por segundo. Ou seja, se a questão pedir a resposta da velocidade no sistema internacional, lembrando que o sistema internacional é uma convenção, né, no mundo científico, a velocidade tem que ser em metros por segundo. Tá legal? Caso contrário, existe também quilômetro por hora, né, que é uma velocidade mais usual. Tá legal? Mas então agora, dentro desse conteúdo aqui, né, esse conteúdo inicial, vamos ver exercícios resolvidos para a gente ver como é que isso pode ser cobrado, como são os exercícios desse tipo. Olhem aí o próximo exercício. Uma partícula tem espaço S1 igual a 60 metros no instante T1 igual a 0 e espaço S2 igual a 180 metros no instante T2 igual a 15 segundos. Calcule a velocidade escalar média da partícula nesse intervalo de tempo. Olá, galera. Então vamos lá. Voltando aqui, vamos então fazer esse primeiro exercício. Então ele diz que uma partícula tem ela tem espaço S1 igual a 60. Tá, o S1 é o espaço inicial, tá? Porque depois tem um S2. Então eu representei aqui por S0 só para ficar igual aqui a nossa forma. S0 é o espaço inicial, tá? S0 e S, o S1 e S2. E aqui o tempo inicial, T1, é igual a 0, tá? Ou seja, vamos supor que eu representei a partícula por essa bolinha laranja.
Vamos supor que tenha tirado uma foto nesse instante, tá? E aí a partícula estava no 1,60 m, tá? Dessa pista, tá? E aí, por que T0? Porque aqui começou a marcar o tempo, tá? Começou a cronometrar. E aí depois se tirou uma outra foto e a partícula ela estava no 180 metros, tá? Tá faltando um M aqui, 180 metros, tá? E aí passaram 15 segundos, tá? 15 segundos depois, tirou uma outra foto. A partícula estava na posição 180 metros, tá legal? E aí quer saber qual a velocidade média. Então, vamos substituir aqui na fórmula, tá? Então, a velocidade média, ela é o quê? O espaço final. Qual é o espaço final? 180 menos o espaço inicial, 60. Porque isso aqui foi a distância que ela percorreu, ó. Isso aqui foi a distância percorrida. Sobre o tempo final, que é 15, menos o tempo inicial, que é 0. Fazendo essa conta, 180 dividido por 60, menos 60, perdão, 120. 15 menos 0 dá o próprio 15. E aí, fazendo essa divisão, nós encontramos como resposta 8 metros por segundo, a velocidade média desta partícula. Tá? Significa que a partícula percorreu esses 120 metros com essa velocidade? Não. Significa que a média de velocidade é 8 metros por segundo, ou seja, a velocidade, o percurso que ela fez, a distância percorrida nesse intervalo de tempo, é como se ela tivesse percorrido essa distância com essa velocidade de 8 metros por segundo. Tá legal? Então, o gabarito do exercício 1, 8 metros por segundo. Tá legal? Então, agora vamos ver o exercício número 2. Tá legal? Um veículo percorre uma distância de 140 km em um intervalo de tempo de 2 horas. Qual é a velocidade média desse veículo nesse intervalo de tempo? Bem, então vamos para o exercício 2. Então, como foi lido aí, ele percorre uma distância de 140 km, então eu já chamei aqui de ΔS. Repara que nesse ele diz a posição inicial e a posição final, ele já dá a distância percorrida. Então, eu já boto aqui direto ΔS, 140 km. No intervalo de tempo de 2 horas, então eu já coloco ΔT, tá? Porque ele já deu o intervalo, ele já disse que T menos T0 dá 2 horas, que S menos S0 é 140. E aí ele quer saber a velocidade desse veículo em km por hora. Bem, então vamos lá, aplicando na fórmula, velocidade média é igual ao ΔS, tá? Sobre ΔT. Quem é o ΔS? 140. Quem é o ΔT? 2. Como já está em quilômetro e hora, a resposta já vai ser em quilômetro por hora. 70, fazendo essa divisão, quilômetro por hora. Tá legal? km/h é a unidade usual, né, de velocidade, que é quilômetro por hora, que a gente mais usa, né, o velocímetro do carro, né, é o usual. Então, quilômetro por hora. Tá legal? Então, esse é o gabarito da questão 2, bem tranquila, tá? É só para a gente fixar mesmo, é a aplicação direta da fórmula. Tá legal, galera? Então, forte abraço.